A China apresentou grandes taxas de crescimento nas últimas décadas, se tornando a segunda maior economia do mundo atualmente. E muitos dizem que o país asiático pode até mesmo ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Porém, a China já não está mais crescendo como antes. E a economia do país está começando a apresentar falhas. Entre essas falhas, a desaceleração do mercado imobiliário talvez seja a mais preocupante, com as maiores construtoras do país entrando com pedido de falência. O problema é que hoje o setor de construção civil na China representa cerca de 30% do PIB chinês. E com esse mercado desacelerando, a economia da China é muito impactada. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer informações importantes sobre a economia chinesa que impacta o mundo como um todo. Obviamente vou trazer quais serão os impactos disso aqui no Brasil e nos Estados Unidos e como tá a situação do mercado imobiliário por lá, que não está a das melhores. Se você já gosta desse tipo de vídeos sobre economia chinesa e outras economias do mundo, não se esqueça de sempre se inscrever no canal e deixar sua curtida, porque ajuda a gente bastante a compartilhar mais o nosso tipo de conteúdo. Antes de tudo, é importante a gente entender como que a China chegou nessa situação depois de crescer tanto. Para vocês terem uma noção da grandiosidade do crescimento chinês, entre 1991 e 2010, o país conseguiu manter um crescimento médio de 10% ao ano no PIB. Em alguns anos, esse crescimento do PIB chinês chegou a bater seus 14%. Outras economias do mundo no mesmo período não chegaram nem perto do que a China vinha crescendo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, a parte da Europa, que tem o euro, cresceram muito abaixo do que a China na parte do PIB. Porém, depois de todo esse crescimento, a China ela vem passando por algumas mudanças no seu modelo econômico. Sendo importante pontuar que o país também foi muito afetado com os lockdowns durante a pandemia, que ainda continuaram durante 2021 e 2022, impactando muito a retomada econômica. E enquanto o mundo inteiro voltava a funcionar, a política de zero Covid da China manteve o país com a economia estagnada. E além de todos esses problemas, o setor de construção civil, que é fortíssimo na China e que alavanca muito o crescimento deles, está em declínio. Com tudo isso, a China registrou um crescimento anual de 3% no PIB em 2022, sendo um dos piores resultados em quase meio século. E mesmo que a economia da China não esteja em recessão, a desaceleração no crescimento faz com que muitos economistas percam a fé no país. A China está longe de passar por uma recessão, porque uma recessão é considerada normalmente quando você tem pelo menos 2 PIBs ali trimestrais negativos, crescimento do país no negativo. O que não aconteceu nesse ano para eles, que eles tiveram um crescimento de 2% no PIB aqui no começo do ano, no primeiro trimestre, e no segundo trimestre de 0,8%. Mas essa perca de confiança não está 100% ali na parte do PIB, e sim porque eles estão definindo a situação da China atual como uma recessão do balanço patrimonial. Uma recessão de balanço patrimonial é algo bem diferenciado no mercado. É basicamente quando o país ele tem muita dívida e a população do próprio país não acredita tanto no crescimento. De certa forma, gasta menos e coloca uma poupança maior. A prova disso é o último resultado de inflação que a gente teve lá na China no mês de julho, que registrou uma deflação, ou seja, uma inflação negativa de 0,3%, mostrando a fraca demanda por consumo. Os consumidores e as empresas estão poupando dinheiro ao invés de gastar ou investir, mesmo com taxas de juros mais baixas. O governo está realizando cortes nas taxas de juros desde 2020, colocando no patamar atual de 3,45% para tentar incentivar o consumo. Essa aqui é uma taxa de crescimento nas vendas de varejo da China. E vocês podem ver que depois de abril de 2023 essa taxa começou a cair bastante, mostrando que o consumo tem diminuído bastante por lá. As importações e exportações também estão caindo. O investimento estrangeiro no país caiu mais de 80% e as famílias estão gastando menos. E quando a China começa a passar por crises como essa, o governo deixa de divulgar dados importantes, como a taxa de desemprego entre os jovens. O maior problema disso tudo é que o setor imobiliário também está entrando nessa. E isso preocupa um pouco. O setor imobiliário sempre foi de extrema importância para a economia chinesa, representando hoje cerca de 30% do PIB, porém começou a apresentar algumas falhas ao longo dos últimos anos. E uma dessas situações aconteceu em 2021, quando a Evergrande, uma das maiores construtoras da China, alertou para um possível calote com dificuldades de pagar suas dívidas. Esse aqui é um gráfico que mostra os passivos, basicamente as dívidas dessa grande construtora da China, que é chamada de Evergrande, de 2015
a 2022. Vocês podem observar que isso aqui já chegou a 2,5 trilhões de yuans, né? Que é basicamente a moeda deles por lá. Para vocês terem uma noção, as dívidas da Evergrande chegaram a 340 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de 2% do PIB chinês. E agora, em 2023, a Evergrande ela entrou com um pedido de proteção contra a falência nos Estados Unidos. Além da Evergrande, esse ano a construtora Country Garden disse que pode atrasar o pagamento de mais de 500 milhões de dólares da sua dívida, tornando ainda maior o medo da crise nesse setor. Mas é claro que essa crise imobiliária por lá não aconteceu do nada. Foram vários pequenos fatores que acumularam e chegaram aonde estamos hoje. Durante as últimas décadas, a China foi completamente dependente do setor imobiliário aquecido, sendo que isso foi alimentado pelo alto crescimento populacional. O mercado imobiliário chinês criou milhares de empregos e serviu como um forte armazenamento de riqueza da própria população chinesa. Esse gráfico aqui, ele mostra pra gente o número de pessoas empregadas por incorporadoras imobiliárias na China entre 2008 e 2021. Vocês podem ver que ano após ano havia bastante gente trabalhando nesse tipo de setor imobiliário e a partir de 2019 esse valor começou a cair. E além da população, o governo chinês também utilizava das terras para ganhar dinheiro. Nessa imagem vocês conseguem ver por ano, né, 2012, 2015, 2018, a receita do governo chinês, principalmente com Land Sale Revenue, que é basicamente a venda de terreno. Vocês podem observar que esse valor de venda de terreno para o próprio governo começou a aumentar, eles começaram a ganhar muito dinheiro com isso e agora em 2022 deu uma pequena freada. Atualmente a população chinesa não está crescendo tanto quanto antes, sendo que entre 2021 e 2022 o país apresentou a primeira queda populacional desde 1961 e isso de certa forma já traz uma grande barreira para o setor imobiliário de lá, que depende de um crescimento populacional maior para ter novas construções cada vez maiores. Além disso, o governo começou a reprimir práticas arriscadas no setor imobiliário, proibindo que as empresas tomassem novos empréstimos sem que quitassem parte das suas dívidas anteriores. Porém, as construtoras na maioria das vezes não funcionam dessa forma. Muitas das incorporadoras chinesas estavam tomando grandes empréstimos para criar novos negócios, vender esses negócios e depois quitar suas dívidas. Então eles funcionavam sempre como uma forma de alavancagem. E com essa proibição, a dívida que eles têm vão crescer cada vez mais porque eles não conseguem dar um passo maior para conseguir voltar e depois pagar o que eles pegaram. Aqui nessa imagem mostra para vocês algumas incorporadoras chinesas que tiveram dívidas vencidas em 2022, ou seja, que não foram pagas. Essa imagem é bem interessante porque mostra um pouquinho mais do mercado imobiliário chinês. Vocês podem ver aqui que o preço da casa, o preço médio das casas na China caiu bastante durante 2022 e 2023, que são essas barras aqui cinzas para baixo. Essa linha verde aqui é basicamente as construções de casas que foram terminadas. Você pode ver que teve muita casa, muito apartamento, muito imóvel que foi finalizado agora em 2023, mas você vê que a venda ela tá muito baixa, né? Aqui o próprio a linha preta e a laranja mostram um pouco desses espaços vendidos e iniciados. E aqui entra aquela famosa oferta e demanda. Como a gente tem bastante casa, muita casa sendo entregue e pouca demanda por essas casas, o preço ele tende obviamente a cair bastante. E aqui nessa imagem fica muito mais claro isso pra gente. É a variação do preço das casas recém-construídas lá na China. Então você pode ver que desde abril de 2022 o preço das casas começou a cair, né, em percentual por mês aqui, né? Então 1,5% a menos por cento, 1,5% a menos por cento. Começou a voltar aqui no começo de 2023 e agora se estabilizou e tendenciando a cair novamente. E claro que toda essa situação complica ainda mais as construtoras, que constroem aquelas casas para vender a um preço determinado, acabam tendo que vender a um preço menor e ficam com dívidas acumuladas. A Evergrande, por exemplo, além da dívida gigante, ainda registrou prejuízo de 81 bilhões de dólares no segundo trimestre devido a essa crise. Agora você deve estar se perguntando, beleza Léo, mas com essa pequena crise na China, como que isso aqui impacta o Brasil? A China é um dos países que mais consome e importa commodities no mundo, principalmente do Brasil, visto que são grandes parceiros comerciais. Se vocês olharem a balança comercial de exportação aqui do Brasil,
a gente pode ver que a China é representativa do total em 27% das exportações que a gente faz aqui no Brasil. Olha que doideira. E esse total de 27% das exportações aqui do Brasil é quase maior do que as exportações que a gente faz para América do Norte e América do Sul somadas. E a China é, obviamente, o país que a gente mais exporta. Para vocês terem uma ideia um pouco maior, cerca de 70% de toda a soja e 63% de todo o minério de ferro exportado do Brasil vai para a China. E com essa crise, as exportações da China caíram 14,5% no segundo trimestre, enquanto as importações caíram 12,4%. E conforme a China realiza menos negociações comerciais internacionais, o Brasil também acaba vendendo menos. E o mercado como um todo acredita que empresas que estão aqui no Brasil podem ser bastante afetadas, algumas delas como a Vale, por exemplo. A Vale hoje, que é uma empresa gigantesca de minério de ferro aqui no Brasil, tem 50% dessa receita vindo da China. E com a China importando menos esse tipo de minério, basicamente a receita da Vale tende a cair também. Mas obviamente que com uma crise que está demonstrando a China, principalmente no setor imobiliário, não afeta só o Brasil, o mundo inteiro também. Essa imagem mostra pra gente um crescimento entre as relações de China e Europa, que vem com um forte crescimento aqui, e esses valores estão em bilhões, tá? Na questão de euro, demonstrando que a Europa também tem um forte relacionamento com eles na parte comercial, e com essa diminuição eventual da China também afetaria a Europa. Já com os Estados Unidos, o cenário pode ser diferente, já que a China não importa tanto do país. Em 2022 foram cerca de 150 bilhões de dólares em importações, o que equivale a menos de 1% do PIB. Inclusive, é possível que essa crise na China tenha alguns impactos positivos nos Estados Unidos. Isso porque reduziria a demanda por matérias-primas, como o petróleo, e com isso possivelmente reduziria a inflação nos Estados Unidos, já que com menos exportações também jogam a inflação para baixo. E outro ponto bem interessante para mostrar em relação à China e Estados Unidos é a variação da moeda dólar, né, que é a moeda dos Estados Unidos, em comparação com a yuan, que é a moeda chinesa. Vocês podem ver que dólar sofreu uma desvalorização, ou seja, perdeu valor frente à moeda do yuan aqui no final de 2022, começo de 2023, que é quando muitas pessoas estão falando: ah, a moeda da China vai substituir o dólar. Vai vendo, porque depois, durante o começo de 2023 até o momento atual, a moeda americana continuou ganhando ainda mais valor em cima da moeda de yuan, que é a moeda chinesa. Agora, falando um pouquinho das previsões para a China no médio e longo prazo, a gente começa aqui com o PIB, que basicamente em todos os meses desse ano foram alteradas as estimativas, as previsões, principalmente pelo JP Morgan, que fez 6 ajustes de janeiro a julho. E esses ajustes nas previsões do PIB da China ficaram para menor, porque eles estão demonstrando realmente um crescimento mais lento. No segundo trimestre, por exemplo, o PIB chinês aumentou em 6,3% em relação ao mesmo período de 2022, mas foi abaixo do crescimento previsto de 7,3%. Apesar da incerteza de empresas e investidores sobre a China no curto prazo, os analistas esperam que o crescimento econômico chinês se recupere no longo prazo. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham da economia chinesa? Vocês acreditam que em algum momento eles se tornarão a maior economia do mundo, acima dos Estados Unidos? Diz aqui pra mim nos comentários que eu vou ler todos, e não se esqueça de deixar curtida também e se inscrever no canal se você gosta de investimentos no exterior e saber também um pouquinho mais sobre a economia do momento global. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!